Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos. Ainda de pé, abram as Bíblias em Lucas 9:20. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 20. Todos comigo, amém? Amém. Diz assim: E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus, ou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Podem se assentar. Hoje Deus tem ministrado, na verdade, durante a semana ao meu coração, desde quando recebi o convite do nosso pastor Joel. Eu primeiramente agradeci a Deus pela oportunidade e depois ao nosso pastor aqui representado pelos pastores Ismael, Alci, muito obrigado. E disse a ele: pastor, o senhor é corajoso. É uma grande responsabilidade, irmãos, estar aqui diante de uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja tão madura, que com a graça do Espírito Santo de Deus tem sido conduzida pelo nosso pastor e líder. Eu fico realmente lisonjeado. E Deus tem ministrado no meu coração a respeito de quem é Jesus. E quando a gente lê Lucas, capítulo 9, versículo 20, Jesus está diante dos seus discípulos. Irmãos, eu estou me referindo àqueles homens que foram escolhidos a dedo. E Jesus os pergunta o que estão dizendo a respeito de mim, e eles falam várias coisas. Então Jesus disse: e a vocês? Quem eu sou? Se Jesus, irmãos, tivesse fisicamente à sua frente hoje, nessa manhã, perguntando a você: quem eu sou? O que você o responderia? O ser humano, ele vive numa eterna busca por propósito. Inclusive, um dos livros mais vendidos sobre autodesenvolvimento é um livro chamado Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. 50 milhões de cópias vendidas em 85 idiomas. O ser humano, ele busca descobrir quem eu sou. Mas muitos não sabem que para descobrir quem ele é, primeiro ele precisa entender quem é Jesus. Hoje, dia 9 de novembro de 2025, nós vivenciamos nessa semana um marco histórico na história dos Estados Unidos, onde foi eleito o primeiro prefeito muçulmano da história. Na cidade de Nova York, irmãos, essa mesma cidade que há quase 25 anos atrás vivenciou, no dia 11 de setembro de 2001, o atentado às Torres Gêmeas. Nessa mesma cidade, irmãos, eu não estou aqui querendo colocar todo um povo dentro de um mesmo cesto, né? Não é isso. Mas eu estou me referindo às marcas do passado que, porventura, foram esquecidas. 25 anos se passaram. E eu assisti um breve vídeo nessa semana, onde seguidores de Alá tomaram as ruas de Nova York e estavam proclamando que só Alá é Senhor. Nesse país, irmãos, um país de base cristã, ruas tomadas por muçulmanos. Vire para o irmão que está do seu lado, para a irmã, e diga: nós estamos em guerra. Eu nasci numa família cristã, e eu digo isso com muita alegria no meu coração, a começar do meu avô, um missionário
que implantou várias igrejas no interior, no leste de Minas Gerais. E o meu avô, ele pôde criar os seus filhos à luz da palavra de Deus, e quem ganhou com isso fomos nós, os netos. Amém? Olha aí a importância dos avós, né, que puxaram essa fila dos netos diante de Deus. Mas eu me sinto muito privilegiado e desde muito novo, então, eu aprendi dentro de casa a respeito da importância de conhecer quem Cristo é. A importância de confiar em Deus e desenvolver a fé. E eu me lembro, irmãos, muito novo, eu fui filho de um bancário. Então, meu pai, desde muito novinho, começou no banco, como menor aprendiz daquela época, e ele cresceu, e ele fez carreira no banco. Então, na minha infância, isso foi muito comum, essa realidade do mercado financeiro foi muito comum dentro da nossa casa. E o meu pai me dizia algo, irmãos. Meu filho, você sabe como nós, bancários, reconhecemos quando uma nota é falsa? E aquilo me fez refletir. Porque realmente, se naquela época, irmãos, eu estou falando há 30 anos atrás, se naquela época já existiam falsificações, imagine hoje. Como podemos identificar notas falsas ou aquilo que não é verdadeiro, irmãos? Quanto mais, né, as pessoas de bem, elas procuram desenvolver aquilo que é verdadeiro, há pessoas de mal elaborando planos, inclusive de falsificação, para confundir aqueles que acreditam na verdade. E meu pai então dizia: meu filho, nós estudamos. E não é sobre estudar, irmãos, quais notas são falsas. E esse é o ponto aqui. Nós estudamos as notas verdadeiras. Porque quando nós sabemos aquilo que é a verdade, quando nós sabemos todas as características de uma nota de verdade, então todas aquelas que são diferentes, elas são falsas. Irmãos, o ser humano, na sua maioria, não consegue entender quem ele é, porque ele não sabe o que é verdade. E nós temos um grande desafio aqui, a começar dos nossos jovens, e eu também me considero jovem, e vários que aqui estão. É o desafio que estamos vivendo da inteligência artificial. Irmãos, hoje, 2025, já é difícil você saber aquilo que é verdade daquilo que é mentira, quando você assiste um vídeo numa rede social. Imagine daqui 2 anos. Eu posso ponderar aqui que a inteligência artificial tem pouco mais de 2 anos de vida e aplicação no nosso dia a dia. Imagine daqui 2 anos. Agora imagine daqui 5 anos ou 10 anos. Como discernir, irmãos, aquilo que é verdade daquilo que não é. Nós precisamos conhecer quem é Cristo. Quem dizem que sou? O Cristo, Filho do Deus vivo. E para a gente entender um pouco mais a respeito de quem é Jesus, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em João, capítulo 6, versículos de 3 a 6. João, capítulo 6. Todos comigo, amém? Amém. Diz assim: então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Irmãos, é interessante
olhar para esse trecho da palavra, e um pouco mais à frente, no versículo 14, ainda do capítulo 6, diz que quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é o verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo. Ali tinha muitas pessoas seguindo Jesus. Tinham discípulos. Havia uma multidão faminta, mas essas pessoas que o seguiam, irmãos, elas seguiam para ver aquilo que Jesus tinha para fazer. Elas não sabiam de fato quem era Jesus. Elas estavam movidas por sinais e maravilhas. Era uma fé pelo que se vê. Irmãos, isso não é fé. Eu me recordo do ano de 2023. Foi um ano muito difícil para a nossa família, que inclusive aqui me acompanha minha esposa, Alana Vilaça. Eu gostaria que ela ficasse de pé e que a igreja agradecesse a Deus pela vida dela, com uma salva de palmas. A Alana que tem me acompanhado, irmãos, durante 21 anos da minha vida, 11 anos de casado. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Mas o ano de 2023 foi um ano muito difícil para a gente. No final do ano de 2022, irmãos, nós recebemos um chamado de Deus ainda no Brasil para nos mudarmos para os Estados Unidos. E eu digo que foi um chamado com muita convicção, porque a minha esposa, principalmente, tinha uma aversão a esse país. Ela conta que, desde muito nova, ela era obrigada a estudar inglês. E os pais pegavam pesado no pé dela. E isso fez com que ela criasse uma aversão à língua inglesa e, por consequência, aos Estados Unidos. Culminou que a gente nunca tinha pisado nesse país, nem mesmo de férias. E quando Deus nos fez um chamado e a gente começou a colocar isso em oração diante de Deus, irmãos, o milagre aconteceu. Ele inclinou o coração, principalmente da minha esposa, encheu o coração dela de amor por esse país, por amor àquele chamado que Deus havia nos feito. Então isso aconteceu no final de 2022. E a minha esposa sempre diz que Deus, ele tem senso de humor. Isso acontece só com a gente? Ou acontece com vocês também? Parece que ele tem um senso de humor. Porque nós nos prostramos diante dele, nós nos rendemos, falamos: olha Deus, nós iremos. A gente já tomou a decisão mais difícil, que é deixar a parentela para trás e ir. E aconteceu que no ano de 2023, seguindo esse chamado e nos preparando para isso, nós tivemos uma das fases mais difíceis da nossa vida. Tivemos um grande baque financeiro, isso não era comum para a gente. Na verdade, nós nunca tínhamos passado por uma dificuldade financeira antes. Algo que abalou os negócios, abalou a família, abalou o casamento. E foi em meio a esse grande problema, irmãos, que Deus provou a nossa fé. Nós achávamos, irmãos, que nós tínhamos fé, até a gente passar por isso. Nós descobrimos que a nossa fé em Deus era rasa. E o auge dessa, muitas vezes considerado por alguns loucura, de continuar firme no propósito, no chamado de Deus, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. O auge foi que, há uma semana da nossa data da viagem, dia 27 de maio de 2024, nós ainda não tínhamos passagens compradas. Parecia que Deus, irmãos, Ele mandava os recursos para a gente a conta-gotas, sabe? Aquele remedinho, né, de gota que você puxa e aí vai soltando as gotinhas caindo no copo para você contar. Era assim que estava acontecendo com a nossa vida. Então, o recurso simplesmente não chegava, e quando chegava, havia outra coisa mais prioritária.
Deus não permitia que a gente comprasse as passagens. E aquilo estava enchendo o nosso coração, irmãos, de aflição. Deus, o que está acontecendo? E eu digo para os irmãos que estão aqui, ouçam as suas esposas. Irmãos, como um bom homem de casa, um pai de família, eu fiz de tudo, irmãos, para comprar essas passagens. Até tentar pegar dinheiro emprestado, a gente tenta, para poder provar o nosso ponto, não é mesmo? Mas aquela mulher ali de Deus não permitiu, irmãos. E ela falou, Deus nos chamou e Ele vai dar. Aconteceu, irmãos, que a última semana antes da viagem foi a semana mais longa da nossa vida. E eu me lembro que até o irmão do WhatsApp está ouvindo a gente, ó, lá do outro lado no Brasil. E eu me lembro, irmãos, que há 2 dias da viagem, o dia 27 de maio caiu numa segunda-feira e nós estávamos no sábado, então a casa já estava toda vazia, já não tinha mais móvel, a gente já tinha doado, vendido o que tinha conseguido, já não tinha mais nada ali, irmãos. Eu sentei de um lado de uma sala, minha esposa sentou do outro, a gente olhou um para o rosto do outro e pensamos juntos, e agora? Não tem mais volta. A casa está vazia, todo mundo já foi avisado e nós não temos passagem. Então nós fechamos os nossos olhos. E naquela noite, irmãos, Deus falou ao nosso coração. É hora de comprar as passagens. Então rapidamente nós pegamos o telefone, o celular, pesquisamos passagens que há alguns dias, algumas semanas, até meses estavam 30 mil reais, 25 mil reais para toda a família, 5 pessoas da minha família. Naquela noite, nós compramos as passagens por 6.700 reais. Esse é o nosso Deus, aquele Deus que chama, Ele faz. A história conta, irmãos, um pouco mais à frente, em João 6, 8-9, que um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? A nossa falta de fé está ligada à falta de conhecimento de quem Jesus realmente é. Para eles, 5 pães e 2 peixinhos ia servir para quê? Para a gente, na nossa realidade, o que adianta falar que serve a Jesus Cristo se não tem passagem comprada? Mas o que é isso, irmãos, para o nosso Deus? Deus nos chama a aprofundar a nossa fé. Então nós chegamos aqui, visto todo esse contexto, aqueles que haviam experimentado a multiplicação de pães, aqueles que haviam experimentado ver Jesus andar sobre o mar, esses mesmos discípulos, então, estavam ali no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 20, diante de Jesus. E Jesus pergunta para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse, o Cristo, Filho de Deus. Muitos seguiam Jesus, mas poucos o conheciam. E a gente vê um paralelo de tudo isso, irmãos, dessa falta de fé, dessa falsa fé, que seguiam a Jesus pelo que ele fazia. A gente vê um paralelo disso, algo contrário, que está relatado lá em João,
capítulo 2, versículo 1. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias mais uma vez em João 2, 1 a 4. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Um versículo mais, irmãos, versículo 5, diz que então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Irmãos, no versículo 4, Jesus diz à sua mãe: por que a senhora está me dizendo isso se ainda não é chegada a minha hora? E no versículo 5, um versículo depois, Maria responde, dizendo aos serventes: façam tudo o que ele disser. O que está acontecendo aqui, irmãos? Ele disse que não era chegada a hora. Mas ela disse aos serventes: façam tudo o que ele disser. Maria conhecia Jesus. Maria sabia que Jesus não a desampararia. E como nós podemos então desenvolver uma fé, uma confiança semelhante à de Maria, irmãos, que porventura nós não vimos nos discípulos, ou que porventura nós não vimos aqueles que seguiam a Jesus, como nós hoje podemos desenvolver essa fé e confiança plena? E a resposta está em uma palavra: intimidade. É impossível, irmãos, conhecer a Cristo sem desenvolver intimidade com Cristo. É interessante pensar que, naquela época, os casamentos judeus eles duravam alguns dias. E uma boa marca de um casamento era a forma que as pessoas saíam desse casamento. O que as pessoas diziam a respeito do casamento? Como foi a comida? Como foi a bebida servida nesse casamento? Então era muito comum servirem o bom vinho primeiro. Porque depois que os dias fossem passando, a festa fosse passando, tá tudo bem servir aquele de menor qualidade. Mas no versículo 9 e 10, o mestre-sala chama então o noivo, falando: olha, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Maria sabia, irmãos, quando respondeu a Jesus, que ele não a desampararia. Porque ela sabia que ele não ia desamparar a honra daquela família, que porventura seria maldita entre aqueles que saíssem daquele casamento onde o vinho acabou. Ela sabia, porque ela conhecia a Cristo intimamente. E trazendo isso para a nossa realidade de hoje, irmãos, eu gostaria de relembrar os irmãos brevemente o início do ministério do apóstolo Paulo, que está relatado lá em Atos, capítulo 9, no versículo 1. Atos 9, versículo 1. Nós vamos nos atentar a algumas partes, e a primeira dela está no versículo 1 e 2, que diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco,
a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, seguidores de Cristo, tanto homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Ora, irmãos, Saulo, ele amava as Escrituras. Ele era discípulo de Gamaliel. Ele era um homem estudado, irmãos. Ele conhecia as Escrituras e tudo o que ele fazia, na ótica dele de enxergar o mundo, era por amor às Escrituras de Deus. E isso fazia com que ele perseguisse os discípulos e os seguidores de Jesus. Esse era Saulo. Mas quem era o Senhor? E a gente vê no versículo 3 até o versículo 6 quem era de fato o Senhor. E Saulo vai descobrir isso. Diz que enquanto Saulo seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhes dirão o que deve fazer. Saulo conhecia ao Deus das Escrituras, irmãos, mas ele não aceitava que Jesus era o Filho de Deus, o verdadeiro Messias. Então, quando ele escuta aquela voz, ele reconhece que é Deus falando com ele. E ele responde: Senhor, quem é você? Ele conhece que é Deus falando, mas ele não conhece no íntimo, irmãos. E ele pergunta: quem é você? No início, ele reconhece que é Deus, Senhor. Mas ele não conhece com intimidade. E ele pergunta: quem é você? Saulo, irmãos, teve um encontro com o verdadeiro Cristo. Esse dia marcou a vida de Saulo, e tudo que a gente vê pela frente aqui, ainda no capítulo 9, é Deus tratando Saulo. Deus o guia, o conduz, depois Deus levanta Ananias, um servo de Cristo, um seguidor de Cristo, para ir lá, encontrar Saulo, estender a mão e o curar. E Saulo é, então, escolhido. Nós somos escolhidos. Eu acredito que, assim como eu, os irmãos que aqui estão nos assistindo de forma online, tiveram um encontro com Cristo em algum momento da vida. Mas talvez, irmãos, assim como eu me deparei quando tive aquela grande provação de fé, hoje, alguns dos irmãos que aqui estão possam estar enfrentando um grande dilema na vida. Talvez esteja passando por algo, talvez uma dificuldade financeira, talvez uma dificuldade com a imigração, talvez uma dificuldade com parentes que ficaram lá no Brasil e que há tantos anos vocês já não os veem. Talvez esteja passando por uma dificuldade, um processo com Deus, que o faz questionar se de fato a minha fé e a minha confiança está em Deus. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando: Senhor, quem é você? Se revele a mim. E é exatamente isso que Saulo vivenciou. É impossível, irmãos, ter intimidade com Deus sem renovação de mente. E renovação de mente é na raiz da palavra metanoia. Metanoia é uma mudança completa de mente.
Em outras palavras, e traduzindo para o português literal, é o arrependimento. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós tomamos para as nossas vidas verdadeiros ídolos e nós muitas vezes não percebemos isso. Quando nós tivemos esse grande problema no ano de 2023, nós não percebíamos que nós tínhamos um grande ídolo da nossa vida, que era o amor ao dinheiro. Então, se eu tenho o dinheiro no banco, eu estou tranquilo. Se eu não tenho dinheiro no banco, eu deixo de estar tranquilo. Isso é idolatria, irmãos. E com tantas outras coisas nós nos deparamos no nosso dia a dia, idolatrando coisas, colocando coisas no lugar de Cristo na nossa vida. Isso compromete o desenvolvimento da fé e da confiança plena naquele que é único, o único Senhor, que deve ocupar esse único lugar nos nossos corações. Romanos 12:2 diz: transformem-se pela renovação da mente. A mente de Saulo, irmãos, foi transformada porque ele teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. E esse encontro com Jesus Cristo confrontou a sua mente. Pegou todo aquele pensamento, toda aquela interpretação do que eram as Escrituras e trouxe um novo significado. Confronto. Jesus está confrontando pensamentos nas mentes e nos corações aqui hoje. Mas a metanoia, irmãos, esse início, ele não basta. Nós precisamos ter continuidade. E para a gente desenvolver a intimidade com Cristo e conhecer de fato quem Jesus é, nós precisamos primeiro conhecer a palavra. Saulo só reconheceu que a voz vinha de Deus porque ele conhecia a palavra. João 8, 31 e 32 diz: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Discípulo, irmãos. Nós somos discípulos de Cristo. Nós que estamos aqui nessa igreja, tantos outros irmãos espalhados pelo mundo, muitos missionários entregando a sua vida ao nome, à palavra, à mensagem de Jesus Cristo. Nós somos discípulos, mas na raiz da palavra, irmãos, discípulo tem um significado. Discípulo é aquele que está sujo da poeira dos pés do seu mestre. Será que nós podemos de fato dizer que nós somos discípulos de Cristo? Será que de fato, irmãos, quando alguém olha para nós, eles enxergam o nosso corpo sujo das poeiras dos pés de Jesus Cristo, irmãos? Eles enxergam o Espírito Santo em nós como habitação daquele que é e que há de vir, irmãos. Nessa manhã, Jesus ministra aos nossos corações para que sejamos verdadeiros discípulos, para que possamos escutar a Deus e reconhecê-lo falando. E não basta só conhecer, nós precisamos permanecer. João 15, 4 e 5 diz que permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Essa intimidade, irmãos, é cultivada com oração, com comunhão com os irmãos e com a dependência plena do Espírito Santo de Deus. E por fim, um terceiro pilar para desenvolvermos intimidade com Cristo é obedecer. E essa é a parte mais difícil. Não é? A começar
de mim, a começar de nós, pastores, obedecer. É interessante que muitos conhecem a palavra de Deus. Saulo conhecia. Alguns permanecem. Quando entendem que receberam um chamado de Deus, permanecem. Mas, irmãos, poucos estão dispostos a obedecer ao chamado de Deus. Obediência é o que ele nos pede. João 14, 21 diz que quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a ele. Você quer conhecer quem é Jesus verdadeiramente? Obedeça, ame os mandamentos de Deus. A compra das passagens foi uma grande vitória, um grande milagre nas nossas vidas, mas nós não sabíamos o que tinha pela frente. Nós entramos no avião, eu e a minha esposa, nossos 3 filhos, 2 nenéns, e viemos para os Estados Unidos da América. A primeira vez que a minha esposa e os meus filhos pisavam aqui. Nós chegamos, irmãos, e eu me recordo bem a eterna e longa fila da imigração no aeroporto de Miami. Eu não contei para os irmãos que a gente tinha um pequeno detalhe. Nós conseguimos comprar as passagens, irmãos, mas só de vinda. Irmãos, eu me recordo de olhar para minha esposa naquela fila da imigração que não terminava. Eu olhava para ela olhava para mim. E pelo olhar, nós tínhamos uma única convicção: que nós não mentiríamos, responderíamos tudo aquilo que nos perguntassem com a verdade e que Deus faria. Chegou a nossa vez, lá fomos, família de 5 pessoas, nos apresentamos diante do oficial da imigração, né? E nós sabemos, de pesquisar, né, que existem algumas perguntas que todo oficial de imigração faz, irmãos. A começar de: tem passagem de volta? Quanto tempo vai ficar? Qual é o propósito da viagem? Quanto de dinheiro tem? Algumas outras coisas são comuns. A gente já seria reprovado em pelo menos umas 3 perguntas dessa aí, irmãos. Diante do oficial da imigração. Ele nos fez um total de 0 perguntas. Para a glória e honra do Senhor. Deus estava provando, irmãos, a nossa obediência a Ele. Jesus se revela a quem o obedece, e obediência abre espaço para revelação, e a revelação aprofunda a nossa intimidade com Deus. Eu não gostaria de me prolongar mais, aquele cronômetro ali, ele é cruel, irmãos, para quem está aqui, acreditem. Mas é como a intimidade com Deus, é como a intimidade de um marido e uma mulher. Pensem assim. Se o marido está lá em casa, tranquilo, né? Como sempre está aos olhos da esposa, tranquilo. A esposa chega e fala: olha, eu preciso que você lave as louças hoje. Os maridos sabem o que eu estou falando. Lave a louça. Aqui nos Estados Unidos não tem tanto disso, tem lava-louça, né? Mas isso é muito comum, principalmente no Brasil. Mas lave a louça. Imagine vocês, irmãos, se esse marido virasse para sua esposa e dissesse: amor, isto é questão de divórcio? E ela respondesse: não, como assim? Eu só quero que você lave as louças. E o marido respondesse para ela: então, não vou fazer.
E aí, no outro dia, passou, a esposa ficou nervosa, o marido não fez. Aí ela vira para ele, que está tranquilo em casa. Amor, leve o lixo para fora. Imaginem vocês se esse marido virasse para a esposa e dissesse, amor, é questão de divórcio? E ela, não, como assim? Eu só preciso que você leve o lixo para fora. Então não vou fazer. Irmãos, o que aconteceria com esse marido? Alguém aqui tem alguma dica? Algum palpite? Seria um problema. Talvez o relacionamento seria abalado. Porque sem intimidade não tem relacionamento. E sem relacionamento não tem intimidade. É engraçado a gente escutar essa historinha, né? Mas nós fazemos isso com Deus muitas vezes. Nós estamos aqui no domingo, talvez estamos aqui nas quartas-feiras, culto de ensino. Mas tem vezes que acontece alguma coisinha e a gente deixa de vir. E aí Deus pede para a gente fazer algo lá com aquele colega do trabalho abençoado. E a gente deixa de fazer. É como se nós, irmãos, estivéssemos perguntando para Deus, Deus, isso é questão de salvação? Não, eu sou salvo, então não vou fazer. O que aconteceria, irmãos, com esse relacionamento? Como será que Deus, o nosso Pai, que nos ama tanto, Ele olha para o seu povo? Preocupado muitas vezes com a sua salvação e negligenciando esse estreitar desse relacionamento e a intimidade com Deus. Negligenciando que existe algo muito maior do que aquilo que a gente vê, irmãos. Algo que é sobrenatural, que aquele mesmo Deus que operava milagres no passado, Ele opera milagres hoje. Quantas e quantas vezes Deus nos chama a orar por um enfermo e a gente prefere tirar um remédio do bolso, da bolsa, e entregar? Existe algo mais, irmãos. E finalizando, eu não sou um ótimo pregador, mas Deus me deu uma mensagem e uma missão. Eu quero dizer, irmãos, que Deus te deu uma mensagem e uma missão. E aqui estamos nesse culto de missões. Qual tem sido a nossa resposta a esse chamado de Deus? Eu não sei, mas você sabe que chamado é esse. Eu não sei, mas você sabe quando você dobra o seu joelho no chão, aquilo que Deus fala com você. Aquilo que porventura precise ser reconhecido em arrependimento, para que aconteça metanoia, mudança de mente, e Cristo comece a operar através da sua vida. Cristo nos chama, irmãos, muito mais do que nos preocuparmos com a nossa salvação, Ele nos chama a desenvolvermos um relacionamento com Ele. Como eu disse para os irmãos no começo desta mensagem, vídeos estão sendo disseminados na internet com pessoas reconhecendo Alá como o único Senhor. Será que nós, no nosso dia a dia, com a nossa vida, como discípulos de Cristo, nós realmente podemos declarar aquilo que os jovens cantaram agora há pouco? Senhor, eu não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só para ti, não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Com a permissão dos nossos pastores, pastor
Ismael, pastor Alci, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Deus escolheu, irmãos, cada um que aqui está, e gostaria de chamar a equipe de louvor também, escolheu cada um de nós para estarmos aqui hoje. Nós fomos atraídos para cá e talvez você não soubesse disso antes, mas Jesus tinha preparado um encontro para você aqui. O mesmo encontro que Saulo, irmãos, teve com Jesus naquele caminho de Damasco. Jesus preparou um encontro para você. Talvez você já saiba quem é Jesus. Talvez você já tenha até o aceitado como Senhor, como Salvador da sua vida. Mas esse convite que Jesus faz para você aqui hoje é um convite diferente. É um convite para você se reconciliar. Talvez você não seja uma pessoa que cometa tantos pecados ou pecados que são tão condenados no nosso meio, mas talvez você esteja fugindo, negligenciando, deixando de lado, colocando na gaveta aquele chamado que Jesus te fez. Nós somos mensageiros, irmãos. Nós somos missionários. E aqueles que aqui estão, que reconhecem que precisam se reconciliar, dizendo a Jesus: ei Deus, eu estou aqui, disponível e pronto para cumprir o teu chamado na minha vida, eu gostaria que você viesse à frente. Se você reconhece que Jesus, Ele deve ser ainda mais o centro na sua vida, no seu coração. Se você reconhece que você se desviou no caminho, que você deixou de obedecer a Cristo, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu sei que o Santo Espírito de Deus está presente aqui no nosso meio. Enquanto a equipe de louvor nos canta uma canção, eu gostaria de chamar pela última vez os irmãos que venham aqui à frente e nós vamos orar a cada um de vocês. Vamos entregar novamente essas vidas, esses chamados diante do Senhor Jesus. Pelo preço que pagou, o sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare: Ele te chama e Ele pede: permita-me ser o centro da sua vida. Será que nessa manhã você pode elevar suas mãos aos céus, ao Cristo que venceu a morte? Ele morreu, mas ressuscitou. Gostaria de convidar os pastores que estendam as suas mãos e oremos. Ó doce Espírito Santo de Deus, nós sentimos a sua presença aqui.
fluindo, agindo no nosso meio. Ó doce Espírito Santo, nessa manhã nós prostramos e dobramos os nossos joelhos ao Senhor, diante do Senhor, pedindo que mais uma vez o Senhor venha com Teu Santo Espírito e esvazia-nos de nós mesmos, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor quebre, Senhor, os vasos de barro, a começar de mim, ó Pai. Que o Senhor quebre o vaso de barro e coloque aqui dentro, Pai, o ouro, que é o Seu Santo Espírito. Ó Deus, nesse dia, Pai, nessa manhã, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo convença-nos, Pai, dos pecados, Senhor. O Senhor nos convença, Pai, dos caminhos errados que tomamos, das decisões erradas, Pai. O Senhor nos convença, Senhor, e nos mostre onde caímos, Pai. Nessa manhã, Deus, o Senhor estende a mão e o Senhor nos levanta, Pai, nos estende, Senhor. Nessa manhã o Senhor renova o compromisso, Pai, com o chamado que o Senhor fez a cada um. Deus, nós reconhecemos, Pai, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Alá não é Deus, Pai. Ele não é o Senhor. Os ídolos das nossas vidas não são senhores, Pai. O Senhor é o único digno de receber a nossa adoração. Nós declaramos, Pai, nós declaramos como povo eleito Teu, Rinene, Rinene, Pai. Como Samuel declarou, Rinene, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto e disponível para cumprir o Teu chamado. Pai, nós entregamos cada vida aqui, Senhor. Cada vida, Senhor, que está se colocando, Senhor, diante do Senhor, publicamente, Pai, reconhecendo que em algum momento o Teu chamado foi negligenciado, Pai. Que em algum momento, Senhor, o fogo deixou de arder, Pai, mas não nessa manhã, porque o Teu Espírito Santo, Pai, faz arder de novo. O Teu Espírito Santo, Senhor, que é fogo consumidor, está enchendo esse lugar, Pai, e renovando mentes, Senhor, e transformando corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor por nós. Nós rendemos graças ao Senhor. E obrigado, Deus, por fazer mais uma vez. Obrigado, Senhor, por fazer mais uma vez. E por restaurar vidas, restaurar corações. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmão.